Hey galera, voltamos com mais um vídeo. Sim galera, voltamos com mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de algo que pode salvar o seu jogo. Vamos falar de mecânicas. Então, bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Muitas vezes, quando você está desenvolvendo um jogo e você quer que ele realmente dê certo, você precisa trabalhar com as mecânicas. Tudo bem que assim, em um processo de desenvolvimento existem várias etapas. Planejamento, criação de personagem, criação de roteiro, criação de áudio e muitas outras coisas. Porém, o que realmente dá vida ao seu jogo são as mecânicas que você utiliza. E hoje nós vamos abordar as 4 mecânicas que eu considero ser as principais. Sim, para mim, essas 4 mecânicas, se você souber desenvolvê-las e utilizá-las junto, você já tem um jogo completo. E claro que você vai poder desenvolver outras mecânicas, seja baseado nessas 4 que eu falei, como também pode ser uma melhoria ou uma junção de outras mecânicas. Vários jogos têm vários tipos de mecânica. Porém, essas 4 você consegue reconhecer em praticamente todos os jogos existentes. Então, bora lá! Para começar, a mecânica básica. Mecânica de movimentação. O nome já diz, é uma mecânica básica. Você consegue fazer o básico de qualquer game, que é andar, saltar, né? Você anda, corre e pula. Isso já por si só já criaria um jogo de Infinity Run sem você ter coleta de itens. Você só iria correr e pular. Então você poderia colocar um obstáculo e pula, obstáculo e pula, obstáculo e pula, obstáculo e pula. Então você vai correndo. Só isso você já cria um jogo assim bem simples, bem fácil, com a mecânica básica. Porém, se você for parar para olhar, eu vou criar um jogo com uma mecânica simples e tal, como é que eu posso dar um pouco mais de vida para ela? Aí eu aconselharia você usar a mecânica de combate. Sim, uma mecânica onde você vai poder colocar um inimigo no cenário. E esse inimigo vai poder ter uma ação de atacar o seu herói. Como o seu herói também pode atacar o inimigo. E como os dois podem se defender. E a mecânica de combate é basicamente isso. Onde você coloca ali a interação entre inimigos, né, entre outros personagens, que podem causar dano. Então você faz uma mecânica onde encostou a espada no você vai tomar 10 pontos de dano. Outro ponto que você pode considerar, se a gente for levar aí para jogos desenvolvidos, a gente tem, por exemplo, o Pokémon, que você tem o processo ali de combate, onde você faz um ataque e aquele ataque pode gerar um atordoar, pode gerar sonolência no outro personagem, pode gerar um envenenamento e a cada tantos pontos vai perdendo ponto porque ele está envenenado. Então isso tudo fica dentro dessa mecânica de combate. Claro que num processo de um jogo você não vai ter só o combate e a movimentação básica. Você também tem uma outra mecânica, que é a mecânica de interação com o ambiente. Sim, vamos colocar, você está fazendo um jogo, aí você matou o inimigo. Pô, o que você ganhou com aquilo? Dropou algo. Quando dropa esse algo, seria a mecânica de interação com o ambiente, aonde você tem os itens coletados na sua fase, conversas com NPCs, vamos supor que você esteja falando de um RPG, então você tem a conversa com o NPC, você tem a coleta de itens, resolução de quebra-cabeça, puzzle. Então sim, você já notou que com essas 3 mecânicas você já tem um jogo completo, onde você tem a coleta de itens, você tem combate de inimigos e ainda tem a movimentação do seu personagem pela tela. E quando a gente fala movimentação, a gente também não está falando só do personagem, não. A gente está falando de todos os processos envolvendo uma movimentação. O inimigo também se movimenta, o cenário se movimenta quando você está fazendo um jogo side-scroller ali, que você anda, né, na plataforma, o ambiente ali anda atrás. Então, sim, tem todo um processo de movimentação que não seria só esse. Da mesma forma que a questão dos inimigos, do combate,
tem o combate diferenciado com o chefe, como também tem um combate com um inimigo corpo a corpo, um combate à distância com tiro. Então, assim, existem vários processos. Mas essas 3 mecânicas já te dariam a possibilidade de criar um jogo simples, fácil e objetivo. Porém, se você quer dar um plus no seu processo, no seu projeto, que eu considero que, assim, tem muita coisa para evoluir dentro dessas mecânicas e elas podem derivar outras mecânicas mais trabalhadas, mais, vamos dizer assim, específicas para determinados tipos de jogo. Por exemplo, quando você tem a movimentação de plataforma, você tem a movimentação de top-down, você tem a movimentação 3D. Então, assim, a mecânica ela pode evoluir de uma forma que exponencial, podemos dizer assim. Mas algo que já daria para você fazer um jogo incrível, que seria a 4ª mecânica, que é a mecânica de multiplayer. Sim, imagina você colocar o seu jogo com combate inimigos, com coleta de itens e ainda por cima você poder jogar com um amigo, sacou? Essa é a diferença. Essas 4 mecânicas já fariam qualquer pessoa criar um jogo satisfatório. Vamos dizer assim, que a satisfação seria mais no sentido se você criasse algo bem interessante. Mas com essas 4 mecânicas você sim consegue criar um jogo. Então eu quero saber de você, o que você acha disso em relação a essas interações. E assim, se você pudesse pensar agora, neste exato momento, em uma mecânica utilizando qualquer uma dessas aqui para criar um jogo, como seria esse jogo? Isso é basicamente um exercício para você começar a pensar mais sobre a questão de produzir o seu próprio game. Então, se você gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!